A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do livro de Provérbios e Eclesiastes. Tá? Possivelmente dentro de mais 2 aulas nós estaremos fazendo análise do livro de Eclesiastes. Ainda estamos no livro de Provérbios. A lição de hoje é a lição de número 7. E hoje nós vamos falar sobre contrapondo a arrogância com a humildade. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, tá? Que acontece dentro da nossa sociedade, mas a análise que nós vamos fazer, e a análise que eu quero que você leve para a tua classe, qual está sendo o objetivo da comunidade de Cristo? Como que a comunidade que Cristo instituiu na terra, ela tem agido? De forma arrogante ou de forma humilde? Alguns componentes dessa comunidade, ela está agindo de forma arrogante ou nós estamos agindo de forma humildemente? Eu quero que você, professor, faça essa análise com os seus alunos. Como que está sendo a nossa atitude como cristão? Porque a nossa análise de Provérbios, análise do sábio, análise da Bíblia, não é referente ao mundo. O mundo, nós já conhecemos qual é o padrão que estabelece. Nós já conhecemos qual é o paradigma da nossa sociedade. O que nós precisamos avaliar é como que está sendo o nosso padrão. Será que nós somos arrogantes ou nós estamos sendo humildes? É esse o convite que o sábio faz para nós fazermos uma análise. Eu quero que você, professor, e você leve isso para a sua classe. Tá? Faça essa autoanálise e faça com que os seus alunos reflitam sobre o que é ser realmente humilde. Porque muitas pessoas têm um conceito errado da palavra humildade. E nós vamos ver isso com muita clareza, tá? No livro de Provérbios. Então isso vai ser de muita importância. Queridos, eu só queria fazer um lembrete que semana que vem, dia 15, 16 e 17 de novembro, o professor Fábio Segantin estará pregando aí em São Luís do Maranhão. Entra no meu blog, lá tem o endereço certinho da igreja. Eu queria convidar você, para você ser o meu convidado especial. Vamos adorar a Deus lá em São Luís do Maranhão. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos dar uns glória junto, vamos nos alegrar junto. E você é o meu convidado especial. No dia 21 e 22 de novembro, eu estarei em Serras, aí no Espírito Santo. Na capital, em Vitória do Espírito Santo, na cidade de Serra, tá? Então você também é o meu convidado. Então nesse próximo final de semana, dia 15, 16 e 17, é feriado, dia 15 de novembro, eu estarei ministrando em São Luís do Maranhão. No próximo final de semana, 21, 22 de novembro, eu estarei pregando no Espírito Santo, na capital. Então você entra no meu blog, você acessa lá o meu blog, vai ter o endereço e você é o meu convidado especial, ok? Eu quero conhecer você, eu quero dar um abraço em você, eu quero adorar a Deus juntamente com você. Eu tenho certeza que Deus vai assim nos abençoar de uma forma poderosa. Eu quero agradecer os irmãos aí da Assembleia de Deus de Nova Metrópole. Eu estive aí dia 1, 2 e 3 de novembro. Foi realmente uma bênção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Queridos, Provérbios capítulo 16 e o verso 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Nós vamos analisar que a humildade é uma virtude que deve ser zelosamente cultivada, pois a arrogância leva à destruição e à morte eterna. Você com certeza já ouviu esse provérbio, tá? É que Deus nos livra, ou que Deus nos dê o espírito da humildade. Professor, queridos,
pelo amor de Deus, tá? A nossa verdade prática ela é bem clara. A humildade não é um estado de espírito. E ela não é um espírito, mas ela é uma virtude que deve ser cultivada. Então vamos estabelecer aqui o nosso primeiro ponto. A virtude, a humildade, ela não é um espírito. Ela não é uma pessoa. A humildade, ela é uma virtude. Ela é uma característica de Deus. Ela faz parte do atributo de Deus. E ela deve ser cultivada pelas nossas vidas. Porque uma coisa nós devemos estabelecer. Por quê? Nenhum ser humano nasce humilde. Tá? Nenhum ser humano nasce humilde. Por que, professor Fábio? É claro, Paulo ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhava para a terra e não viu um justo sequer. Todos tinham pecados. Todos estavam fora da presença de Deus. Então eu vou estabelecer aqui uma coisa bem clara. A pessoa só consegue ser humilde na presença de Deus. Nenhum homem fora da presença de Deus consegue alcançar a humildade. Porque a humildade é uma virtude cultivada pelo próprio Espírito Santo. E uma pessoa que não tem um relacionamento íntimo com Deus, ele não pode cultivar a humildade que Deus tem disponibilizado para os seus filhos. Tá? Então vamos estabelecer esse princípio. A humildade é uma virtude que ela deve ser cultivada. E essa cultivação da humildade, ela é mediante a leitura da palavra e a oração. Então isso tem que ser cultivado, ok? O nosso autor, ele vai falar que nessa lição nós veremos a relação entre humildade e arrogância. E ele usa alguns nomes, alguns símbolos para contrapor a humildade com a arrogância. Ele vai usar de forma didática e ilustrativa, por exemplo, ele vai fazer uma relação entre o sábio e o insensato, o justo e o injusto, o rico e o pobre, o escravo e o rico. Tá? Ele vai usar esses grupos de pessoas para demonstrar que em todos os grupos de pessoas existe o sábio, existe o humilde e existe a arrogância. O primeiro grupo que ele nos separa aqui é o grupo do sábio versus o insensato. Imagine a luta do MMA. Ou seja, coloca os dois cara a cara. O sábio e o insensato. Eu já disse várias vezes aqui que uma das palavras para sábio, tá, na leitura sapiencial, e muito usada no livro de Provérbios, é a palavra raham. Raham significa o homem que alcança a sabedoria. E quando esse homem alcança a sabedoria, o que é sabedoria? A sabedoria, ela é entendida como a aplicação correta do conhecimento do dia a dia. Ou seja, o Raham, ele adquiriu conhecimento, mas ele conseguiu converter o seu conhecimento, pode ser um conhecimento acadêmico, ou pode ser um conhecimento popular, tá? Adquirido no seu relacionamento com outras pessoas, de pai para filho, mas o conhecimento que ele agregou, ele conseguiu converter em praticidade. Ou seja, ele não só adquiriu conhecimento, mas ele praticou o conhecimento agregado. Ele converteu o conhecimento dele em praticidade. Então, quando você converte o seu conhecimento em praticidade, o texto bíblico diz que isso você alcançou a sabedoria. Por isso que é muito importante, querido, nós transmitirmos e nós viver aquilo que nós conhecemos. Porque geralmente o arrogante, ele não quer transmitir aquilo que ele conhece. Ele quer guardar para ele somente. O arrogante, ele não quer que outras pessoas, ou seja, melhore de vida. O arrogante, ele não compartilha experiências.
Ele só compartilha aquilo que ele analisa que não vai prejudicar a si mesmo. Se ele não vai ter uma desvantagem. Se ele vai ter uma desvantagem, se no negócio ele vai ser lesado, ou na mente dele ele acha que ele vai ser subtraído, tá? Passando o conhecimento para outras pessoas, ele resguarda para ele. Então, o sábio é aquele que adquire conhecimento. E o sábio, ele consegue viver na sabedoria quando ele converte conhecimento em praticidade. Aquilo que ele adquiriu, agora ele está vivendo. Tá? E o insensato, professor Fábio? O insensato, ele é um homem que ele age de forma impensada. O insensato aqui, ele é o homem que ele não analisa simplesmente a coletividade. Ele não analisa o seu conhecimento, o que ele vai trazer de benefício para a sua coletividade. Ou seja, ele não está pensando na coletividade, ele está pensando em si mesmo. O mundo dele gira em torno do seu próprio umbigo. A palavra insensato em hebraico é naval. Naval, ela tem algumas nuances. E uma das nuances de insensato é uma pessoa insensível. Tá? Insensível. Em Deuteronômio, no capítulo de número 32 e no versículo de número 6, a Bíblia diz que Moisés chama o povo de Deus de naval, povo louco, o povo insensato. Ou seja, uma pessoa insensata, ela perde a sensibilidade. Neste caso de Deuteronômio 32, verso 6, o povo de Deus estava agindo como um louco, estava perdendo a sensibilidade. Ou seja, eles estavam agindo como os povos pagãos. Por quê? Porque o povo pagão não reconhecia Deus. E o que Deus estava fazendo para os israelitas não estavam reconhecendo. O povo de Israel não estava dando valor para os benefícios de Deus. Por tudo aquilo que Deus tinha feito, por ter tirado eles do Egito, por ter colocado eles, conduzido em bom caminho, de ter dado a lei para eles. Todos aqueles atos benéficos de Deus, eles estavam assim agindo de forma indiferente. Então, Moisés chama eles de povo louco, de naval. Então, naval é insensato. Então, o insensato, ele perde a sensibilidade. Todos os profetas chamavam o insensato de inútil. O insensato, ele é inútil para a sua comunidade, porque ele só agrega conhecimento para si, mas ele não gera conhecimento em sabedoria. Porque as pessoas que estão ao redor dele não agregam nada com ele. Ao contrário, ele sempre questiona alguns elementos da própria vida. É por isso que no Salmo 14 e verso 1, o insensato, ele tem a mente fechada. É por isso que no Salmo 14 e verso 1, o insensato tem a mente fechada. O insensato procura saber aonde está Deus. Ou seja, era um cristão que ele professava a fé, mas ele não vivia de acordo com a sua fé. Então o insensato, ele perde o quê? Ele perde a sanidade. Ele age como louco. Ele perde a humildade de reconhecer que ele precisa de uma ajuda externa para desenvolver a sua vida em comunidade. Então esse paralelo entre o sábio e o insensato é de grande valor. Tá? Em Provérbios capítulo 11, e no verso número 2, a Bíblia usa a palavra soberba. Tá? A palavra soberbo ou soberba, aí em hebraico é zadom. Zadom significa orgulho contra Deus. É interessante que essa palavra
Zadom, ela é usada várias vezes na Bíblia, e sempre quando ela é usada, ela está se referindo à conduta de um homem que independe de Deus para viver. Então, o sábio, ele é diferente. O sábio adquire conhecimento externo, e sempre esse conhecimento é vindo de Deus, e esse conhecimento é convertido em praticidade. O insensato é diferente. Ele pode até adquirir conhecimento, mas ele não gera praticidade. Ou seja, ele vive de forma insensível. Ou seja, ele vive de forma orgulhosa contra Deus. Ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se ele não dependesse de Deus para nada. Ele acha que ele é dono do seu próprio nariz. E Deus reprova esse ato em Provérbios capítulo 11, verso 2, quando o texto diz, né? Olha o verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, o orgulho contra Deus, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Lembra que a sabedoria é converter conhecimento em praticidade da vida, saber resolver os problemas da vida. Então esse paralelo entre o sábio e o insensato é muito interessante. O sábio adquire conhecimento de Deus. O insensato, ele não converte o seu conhecimento em praticidade. Um outro termo que o nosso autor usa aqui no tópico 2 é a luta entre o justo e o injusto. Tá? Em Provérbios, a humildade e a justiça, elas são elementos inseparáveis. Queridos, não tem como você dizer que é justo, mas agir de forma injusta. Então, esses dois elementos, humildade e justiça, são inseparáveis. Porque quem é justo deve agir com humildade. E quem é humilde deve agir com justiça. Uma das coisas a primeira coisa que Salomão pede a Deus antes de iniciar o seu reinado é sabedoria. Ele pede sabedoria para quê? Para agir com justiça. Tá? Isso é muito interessante. A palavra justiça em hebraico é tzadak. E justo é tzedek. Então ele faz o paralelo entre o justo e o injusto. E o que é justo na concepção sapiencial? O que significa a palavra justo? O que é ser um homem justo no conceito bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Justo é você estar na posição correta. É ser uma pessoa aplainado, sem tortuosidade, que é tido como padrão de medida. A palavra justo pode significar também régua, algo que não tem curva, ou seja, num sentido mais amplo, é aquilo que está no lugar certo. Então o que é uma pessoa justa? Um ato de justiça é um ato reto, é um ato que não tem dois pesos e duas medidas. Agir de forma justa é agir sem diferença. É não analisar se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. É analisar se o irmão da sua igreja, ele tem ou não tem algum benefício para você. Agir de forma justa é você fazer uma análise para ele sem olhar para a posição social dele, sem olhar para a posição econômica dele. E o que nós estamos observando hoje na nossa comunidade? Que algumas pessoas são tratadas por aquilo que elas têm. Por aquilo que ela tem, é dado um veredito de justiça ou de injustiça para aquela pessoa. Então, o que nós analisamos? Ele tem um bom dinheiro? Ele tem um bom dízimo? Ele tem uma boa posição social? Baseado nesses elementos da vida secular, é que nós medimos a atitude daquelas pessoas. Então a Bíblia, ela deixa muito bem claro isso daí. A justiça,
e a humildade, elas são algo inseparáveis. O humilde, ele age de forma justa, independente, querido, da posição econômica, independente daquilo que ele tem ou não tem. Ele é julgado pelo seu ato, ele é julgado pela sua conduta. Ou seja, o justo, ele não tem dois pesos e duas medidas. O justo, ele não varia. Ele é o fiel da balança. Ele pega a Bíblia como padrão. E quando ele pega a Bíblia como padrão, ele equipara todas as pessoas no mesmo nível. E o que nós observamos hoje nas nossas comunidades? Que isso não está sendo praticado. As pessoas são avaliadas mediante aquilo que possuem. Tá? Aquilo que possui. Então, por isso que nas nossas comunidades, às vezes, nos falta humildade. Aquele que tem é mais bem tratado por aqueles que não têm. E às vezes aquele que não tem, nós praticamos de forma injusta com ele. E todas as vezes que uma injustiça é praticada, é porque a arrogância falou mais alto. E a arrogância, ela é uma virtude também, mas ela é uma virtude maléfica. Ela é uma virtude que contrapõe o próprio Deus. É aquilo que a Bíblia chama de obras da carne. A arrogância, Deus, como nós vimos na aula passada, toeva, Deus se abomina. Deus, ele tem nojo da soberba. Porque toda pessoa soberba, ele quer estar por cima de todas as outras pessoas. E na comunidade de Cristo, isso é inaceitável. Qual é o padrão de humildade que nós devemos estabelecer? É o próprio Senhor Jesus, que quando ele esteve aqui, ele nunca quis ficar sentado para ser servido. A ideia de Cristo era que ele veio para servir. Ele veio para entregar a sua vida pelas outras pessoas. Então esse ato de servir mostra o que? Humildade. Jesus ele tratava as pessoas com justiça. Para ele não importava se era do clero ou se era da membresia. Para Cristo, todas as pessoas, ricos ou pobres, eram tratadas no mesmo nível. Irmãos, nós não podemos tolerar na nossa comunidade a injustiça. Nós devemos agir de forma correta. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Nenhum arrogante agirá com humildade, e tampouco o injusto procederá com injustiça. O autor nosso ele coloca aqui que a palavra arrogante em hebraico é gabá, que significa orgulhoso, alto. Essa palavra no original ela significa ser mais alto do que o outro. Em contrapartida, a palavra humildade é muito interessante no hebraico. Quando o autor escreveu a palavra humildade, ele tinha uma águia na sua mente. E aonde a águia vive? No lugar mais alto do céu. Então o autor ele fez uma comparação, a nossa vida com a águia. Então quando ele usa a palavra humildade, ele usa a águia como o seu paradigma. O que ele quis dizer é o seguinte: a águia ela está voando lá em cima. E quando ela está voando, ela é intocável. Ali é o habitat natural dela. Mas uma hora ela resolve pegar as suas asas e encolher e descer a um nível que não é para ela, porque ela foi criada para voar. Mas ela resolve sair do seu habitat natural e ela resolve então habitar em outro mundo que não é o mundo dela, porque o mundo dela é o mundo das alturas, mas ela resolve então abaixar. Então é isso que o autor tem em mente. Nós não devemos viver sempre interessados só no nosso mundo.
é aquilo que Paulo, ele diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Querido, que mensagem tremenda é isso que Paulo, ele transmite para nós. A humildade não reconhece o eu como superior. O humilde, ele sempre vai reconhecer o outro superior a ele. E quando nós reconhecemos que o outro é mais importante do que nós servimos e não somos servidos. É esse o pensamento que deve perambular na comunidade de Cristo. Esses dias eu vi no Facebook uma mensagem assim: estará conosco o pregador Revelação de 2013 de Camboriú. Oh, queridos, qual é a maior revelação? O que deve ser primazia no culto? É o pregador ou é a presença de Deus? A presença do Espírito Santo? Ou seja, essa igreja ela estava promovendo o seu evento no nome da revelação do melhor pregador de Camboriú de 2013. O que é isso? Prepotência, arrogância, o homem querendo ser mais alto. E nós temos que acabar com isso nas nossas comunidades. Nós temos que deixar como exemplo o exemplo de Cristo. Então a humildade, ela deve ser um elemento que ela deve equiparar todas as pessoas no mesmo nível. Se nós começarmos a pensar que o outro é mais importante do que nós vamos se interessar mais pela causa do outro do que viver no nosso próprio mundo. A humildade, ela abandona um pouco o nosso próprio mundo. E o nosso olho é para o olho do outro mundo. O outro mundo da outra pessoa. A gente começa a olhar as outras pessoas com um olhar diferente. Não simplesmente no nosso próprio umbigo. Não tentando satisfazer as nossas próprias necessidades. O arrogante nos negócios, ele sempre vê aquilo que é melhor para ele. E não para a coletividade. E isso daí, a Bíblia diz que é inaceitável. O nosso olhar deve ser um olhar fixo. Querido, quantas pessoas na nossa comunidade se sentindo superior ao outro? Eu canto melhor do que o outro. Eu prego melhor do que o outro. Eu ensino melhor do que o outro. Eu tenho mais convite do que o outro. Querido, se você está sendo usado por Deus, aprenda aquilo que João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Se nós passarmos a ter essa mentalidade de que o outro é superior a nós vamos viver de forma mais graciosa. Nós vamos ter uma comunhão muito mais interessante. E o Salmo 133, ele passará a ser uma realidade na nossa vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Só existe união aonde existe humildade. Não existe união aonde há arrogância. Porque o arrogante, ele quer ser mais alto. O arrogante, ele quer estar no lugar mais alto. Ele quer ser a vitrine. Ele coloca o pedestal e a bandeira dele tem que ser hasteada e tem que ficar no lugar mais alto. Ele não aceita o pódio menor, ele quer estar no pódio mais alto. E isso é inaceitável para a comunidade de Cristo. Queridos, vamos lutar para diminuir a arrogância do nosso meio. E o autor, ele vai falar sobre a riqueza, o rico e o pobre. Querido, isso é um dado histórico. O autor ele trabalha muito bem essa questão. A Bíblia não nega a riqueza. Ela diz que a riqueza é um dom de Deus e a pobreza, ela pode ser uma consequência do ócio. E a ociosidade do homem é condenada na Bíblia. Mas se nós fazermos uma análise histórica, nós vamos analisar até dentro da própria Sagradas Escrituras, que os ensinamentos, ele é muito mais voltado para o pobre, a atenção é muito mais voltada para o pobre do que para o rico. Porque isso é um contexto social. Onde existe poder, dinheiro, existe o que? Arrogância.
Eu não estou dizendo que todo rico é arrogante. Eu não estou dizendo isso. Existe pobre arrogante? Existem. Existem pessoas que não têm um poder aquisitivo grande e são altivez? Eu sei que existe. Tá? Mas todas as vezes que um homem alcança a riqueza, o poder, é quase inevitável, se ele não fazer um bom policiamento, que aconteça o quê? A arrogância. É igualzinho uma pessoa na igreja que ele é membro. E passa-se os anos, ele alcança o cargo de pastor na sua comunidade. Se ele não souber administrar isso, pode subir na cabeça dele. Então a riqueza, ela traz o quê? A arrogância. O dinheiro traz o quê? A arrogância. E sobre isso eu quero falar uma coisa que não deveria existir, mas existe em nossas comunidades. E isso é histórico, isso é sociológico. Hoje existe no Brasil igrejas para rico e para pobre. E quando há essa segregação entre aquela igreja só para rico e essa igreja é só para pobre, isso é inaceitável dentro da comunidade. Querido, nós temos visto isso em algumas comunidades, em algumas igrejas. Pessoas que alcançam poder aquisitivo, ele não congrega em certa congregação, porque naquela congregação é uma congregação de baixa renda. Então ele precisa ir para uma congregação de alta renda. Ele precisa ir em uma congregação onde o pastor tem um nível intelectual muito alto, onde o pastor tem faculdade, onde os membros têm um nível intelectual mais alto. Ou seja, ele prefere estar no mundo, no mundinho dele. Então a Bíblia, ela proíbe isso. A Bíblia, ela dá um conselho que isso não é ser corpo de Cristo. Nós não deveríamos ter essa segregação sociológica e histórica nas nossas comunidades. Mas infelizmente isso acontece. Então qual é o conselho de Salomão aqui? Se você conseguir a riqueza, o poder, cuidado com a arrogância. Cuidado para não pisar no mais fraco. Eu gosto muito do hino da Damares, onde ela diz que pessoas para subirem hoje, ela não importa se estão pisando no mais fraco. E algumas pessoas para galgar o poder, ela não importa se está ferindo ou se está matando. O que importa é ela estar no alvo, ela ser a vitrine, ela está no pedestal. Então a riqueza e a pobreza, ela traz arrogância. E a Bíblia, ela dá um convite para que os humildes continuem com os humildes. Porque quando a Bíblia faz esse comentário, a Bíblia tem a ideia de que os soldados no Antigo Testamento, eles ganhavam muito bem. E esse dinheiro que eles adquiriam era pelo nível do combate deles. Se eles conseguissem sobreviver às guerras, eles lucravam muito. Então Salomão, ele dá um conselho. Salomão, ele diz o seguinte: se você não conseguiu lucrar com a matança das outras pessoas, continua com essas pessoas mais humildes, porque com essas pessoas está a verdadeira sabedoria. Queridos, o livro de Provérbios, ele dá-nos a entender, se nós não soubermos usar o dinheiro, a fama, o poder que o dinheiro nos traz, a praticidade daquilo que nós conhecemos é jogado no lixo. E a Bíblia reprova essa conduta. E a Bíblia coloca, eu queria terminar essa aula com Filipenses, capítulo 2, versículo 5. O que diz professor Fábio Filipenses, capítulo 2 e versículo 5? Paulo, ele estabelece um padrão de conduta. Ele estabelece um padrão de humildade. Eu disse humildade em hebraico. Humildade em latim vem da palavra humus. E a palavra humus significa solo, terra. Ou seja, uma pessoa que é humilde, ele reconhece que não é nada. Ele reconhece de onde que ele veio. Ele reconhece quem ele é.
E ele reconhece que o outro é maior do que ele. E o Paulo, ele estabelece um paradigma. Paulo, ele estabelece um modelo para a igreja. E qual é esse modelo, querido? Filipenses capítulo 2, versículo 5. É impossível falar de humildade e não falar do capítulo 5 e do verso 2. E o que diz lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, ele diz o seguinte: olha, o que motiva você deve ser o mesmo motivo que motivou o mestre. Querido, esse sentimento, eu oro a Deus que esteja comigo e que esteja com você. Eu peço a Deus que o sentimento seja cultivado na nossa vida. Vamos deixar de lado a arrogância. Vamos deixar de lado vamos parar de pensar que a igreja não viveria sem você. Se você não cantasse, se você não pregasse, se você não ensinasse na sua igreja, a sua igreja não seria a mesma coisa, negativo. Vamos ter sempre o pensamento de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos ter isso na nossa mente. Que esse sentimento de superioridade, ele seja banido da nossa vida. E que nós aprendamos a viver o mundo do outro. Queridos, que esse sentimento permeia toda a nossa comunidade. Que esse sentimento seja na tua vida, na minha vida. Leve isso para a tua classe. Ore com eles no final da classe para que o sentimento de Cristo habite na nossa vida. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos.